Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 2, as manifestações estáticas do Senhor Chaitanya, verso 59. Chaitanya Charitamrita Shunidya Dipashandi Javana Siha Maha Vaishnavahaya Dashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Tomara Darshana Viniyadhanya Iratridine Ekalana Jaya Katana Tumiyanatera Bandhu Apara Karuna Sindhu Kripakariya Degadarashana. Todos esses inauspiciosos dias e noites não passam, pois não te tenho encontrado. É difícil saber como passar todo esse tempo, porém és o amigo dos desamparados e um oceano de misericórdia. Por favor, dá-me audiência, pois estou em situação precária. Utila bhava chapala mannahaila chanchala bhaviragati bhujana najaya adashani bodhi manakimani pabbadarashana Krishna dhani puchena upaya. Dessa maneira, os sentimentos estáticos despertavam inquietude no Senhor, cuja mente ficava agitada. Ninguém podia entender que rumo tomaria aquele êxtase, incapaz de encontrar a suprema personalidade de Deus, Krishna. A mente do Senhor Chaitanya ardia. Ele punha-se a perguntar a Krishna sobre a maneira pela qual ele poderia alcançá-lo. Tvachaisha vantri bhuvanadbhutam mityavehi machapalam chatavavamama vadigamiyam tatkim karomi viralam murari vilasi mugdam mukham bhujam adikchitum ikshanabhyam. Ó Krishna, ó flautista, a doçura de tua tenra idade é maravilhosa dentro destes 3 mundos. Tu conheces a minha instabilidade e eu conheço a tua. Ninguém mais sabe disto. Quero ver teu rosto belo e atrativo em algum lugar solitário. Mas como conseguirei isto? Essa é uma citação do Krishna Karnamrita 32 de Srila Deva Mangala Thakura. Tomara Madhuri Balata Temura Chapala Eduitumiyami Jani Kahum Karum Kahum Jam Kahangela Tomapam Tahamuri Kahata Apani. Meu querido Senhor Krishna, somente tu e eu conhecemos a força de tuas belas feições e, em virtude delas, minha instabilidade. Bem, esta é minha posição. Não sei o que fazer nem para onde ir. Onde posso encontrar-te? Peço-te que me orientes. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai.
Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, verso 58. Instruções para seres humanos civilizados. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Abadhito api abaso. Abadhito api abaso. Yatavashtutaya smrita. Yatavashtutaya smrita. Durghata tvadaidriyakam. Durghata tvadaidriyakam. Tadvadartha vikalpitam. Tadvadartha Vikalpitam. Avadito api avasu. Abadito api abaso. Yata vita vitva tva vit. Va. Ayata vitvatutaya. Vaham. Yata va. Yata vatutaya smrita. Yata vastutaya smrita. É que tem um S também ali. Não é vatutaya, é vastutaya. Durgata tvat aindriyakam. Durghata tvadaidriyakam. Tadvat artha vikalpatam. Tadvarartha vikalpitam. Tem um I também lá. Pitam. Abhadhito api abaso. Yatavastutaya smrita. Durghata tvadaindriyakam. Tadvadartha vikalpitam. Tradução, vamos repetir, por favor. Embora talvez se considere falso Embora talvez se considerem falsos o reflexo o reflexo que é produzido e traduzido quando o sol incide num espelho, quando o sol incide no cheio, tal reflexo tal reflexo tem existência real. é uma existência real. Assim, Assim, provar através do conhecimento especulativo através do especulativo. Vamos começar tudo de novo. Embora talvez se considere falso Embora talvez se considere falso o reflexo o reflexo que é produzido que é produzido quando o sol incide num espelho, quando o sol incide no cheio, tal reflexo tal reflexo tem existência real. é uma existência real. Assim, Assim, provar através do conhecimento especulativo provar através do conhecimento especulativo que não há realidade que não há realidade seria extremamente difícil. seria extremamente difícil. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Os impersonalistas tentam provar que as muitas variedades vistas pelo filósofo empírico são falsas. Para exemplificar este fato, a filosofia impersonalista, Vaivartavada,
geralmente cita o erro em que alguém incorre ao aceitar uma corda como sendo uma serpente. De acordo com este exemplo, as muitas variedades presentes no nosso campo visual são falsas, assim como uma corda tomada como sendo uma serpente é falsa. Entretanto, os Vaishnavas dizem que, embora seja falsa a ideia de que a corda é uma serpente, a serpente não é falsa. Todos têm conhecimento de que a serpente existe e, portanto, sabe-se que, embora a representação da corda como serpente seja falsa ou ilusória, existe a serpente verdadeira. Igualmente, este mundo, que é cheio de variedades, não é falso. Ele é um reflexo da realidade vivida no mundo Vaikunta, ou mundo espiritual. O reflexo produzido quando o sol incide no espelho é simplesmente luz dentro da escuridão. Logo, embora ele não seja exatamente a luz do sol, sem a luz do sol ele não existiria. Do mesmo modo, as variedades deste mundo seriam impossíveis de existir a menos que houvesse um verdadeiro protótipo no mundo espiritual. O filósofo Mayavadi não pode entender isso, mas o verdadeiro filósofo deve estar convicto de que, sem ter como base a luz do sol, a luz não é de maneira alguma possível. Portanto, o jogo de palavras usado pelo filósofo Mayavadi para provar que este mundo material é falso, talvez impressione garotos inexperientes, mas um homem que tem conhecimento pleno sabe perfeitamente bem que, sem Krishna, não pode haver existência alguma. Portanto, o Vaishnava não se afasta da plataforma na qual há sempre um meio de a pessoa aceitar Krishna. Tasmat kenapi upayena mana Krishna niveshaye. Quando elevamos nossa fé imaculada aos pés de lótus de Krishna, tudo é revelado. No Bhagavad Gita 7.1, Krishna também diz: Maya Shakta Mannaha Partha Jogandjum Janmadashraya Asamshayam Samagramam Yadha Gyashashichatshinu. Agora presta atenção, ó filho de Pritha, Arjuna, enquanto te explico como é que, praticando yoga com plena consciência de mim, com a mente apegada a mim, podes ficar livre de dúvidas e conhecer-me por completo. Pelo simples fato de despertar sua firme fé em Krishna e em suas instruções, a pessoa pode indubitavelmente compreender a realidade, a Samshayam Samagrambam. Pode-se entender como as energias materiais e espirituais de Krishna estão funcionando e como ele está presente em toda parte, embora nem tudo seja ele. Esta filosofia de Atinta Bheda Bheda, igualdade e diferença inconcebíveis, é a filosofia perfeita enunciada pelos Vaishnavas. Tudo emana de Krishna, mas não é por isso que se deve ficar pensando que tudo deve ser adorado. O conhecimento especulativo não pode dar-nos a realidade como ela é, senão que continuará sendo nefastamente imperfeito. Os pretensos cientistas tentam provar que Deus não existe e que tudo acontece por causa das leis da natureza. Mas esse conhecimento é imperfeito porque nada pode funcionar a menos que seja
estipulado pela Suprema Personalidade de Deus. O próprio Senhor explica isso no Bhagavad Gita 9:10. Maya Jakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Hetunanena Kaunteya Jagat Viparivartate. Ó filho de Kunti, essa natureza material funciona sob minha direção e produz todos os seres móveis e inertes. Obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Com relação a isto, Śrīla Madhvacharya faz a seguinte observação: Durga tattva artha tuena parameshwaraneiva kalpitam. O sustentáculo de tudo é a Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva. Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudurlabha. Pode entender isto o Mahatma, cujo conhecimento é perfeito. Raramente se vê semelhante Mahatma. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Nistapitam Jena Bhutali Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Abadhito apihi abasu yatavastu traya smrita durga tatvat aindriyakam tadvartavi kalpitam. Embora talvez se considere falso o reflexo que é produzido quando o sol incide no espelho, tal reflexo tem existência real. Assim, provar através do conhecimento especulativo que não há realidade seria extremamente difícil. Aliás, qualquer outra tentativa de compreensão não só da existência desse mundo material no seu estado original, que é espiritual, mas até mesmo material. Qualquer tipo de tentativa de compreensão de qualquer coisa, se nós não tivermos orientação adequada, orientação de verdadeiros conhecedores da verdade, entendedores das coisas como elas são, nós não vamos poder entender nada. Poder entender nada. Então, essas tentativas vãs de se chegar a alguma conclusão sem depender da misericórdia de um vidente da verdade, de um Mahatma, de uma grande alma, é sempre perda de tempo, sob todos os aspectos. Grosseiramente falando, sutilmente falando, espiritualmente falando. Sempre perda de tempo. Aqui nós estamos ouvindo uma prova de que capacidade para compreender todo mundo tem. Ela tem que estar bem armado, bem amparado e ouvindo alguém que realmente é conhecedor da verdade. Senão, não vai ter como entender nada. Capacidade temos. O ser humano tem inteligência,
inteligência deve ser usada. A inteligência deve ser usada de maneira favorável, de maneira introspectiva, séria. A inteligência não pode ser usada para compreender o que não vai se compreender nunca. A inteligência tem que ser usada para se entender aquilo que, com a ajuda do vidente da verdade, é possível para o ser humano, e só para ele entender. Agora, o primeiro passo é fé, né? Tem que ter fé. Tem que ter fé. As pessoas depositam fé, porque a fé é inerente à alma e todo mundo é alma, em qualquer coisa. Esse que é o problema. A gente deposita fé plena no que o cientista fala. A gente deposita fé plena no que o professor fala. A gente deposita fé plena no que o religioso fala, no que o filósofo fala. Mas o que essas pessoas podem dar? O que elas podem dar? Elas só vão poder dar o que elas têm. E o que elas têm? Avídia, ignorância. Todo um contexto de conhecimento que está incluído em ignorância, porque não é a revelação da verdade. É compreensão ou equivocada, como o caso da cobra, né? Como o caso da cobra. É equívoco achar que uma cobra é uma corda, ou vice-versa, que a corda é a cobra, e que a cobra é a corda. É equívoco. Mas não é equívoco entender que a corda é uma realidade e aí a cobra também. Os dois têm existência real, ou não? Então o que é o equívoco? Ficar nessa ignorância, de não ter certeza de o que é o quê. Agora, só porque eu não entendo isso, eu não posso negar. Só porque eu não entendo nada da corda, eu não posso negar que a corda existe. Só porque eu não entendo nada da cobra, eu não posso negar que a cobra exista. Então, onde está a ignorância? A ignorância está no falso conceito de inteligência, de compreensão. Está compreendendo as coisas de maneira equivocada, mas inteligência para entender corretamente tem. Só que está entendendo de maneira equivocada. Então alguém chegar e falar, porque esse mundo material, as escrituras falam que é um reflexo pervertido do mundo espiritual, então logo ele não existe. Claro que ele existe. Claro que ele existe. Ele é real. Nós não podemos experimentar essa realidade aqui? Claro que podemos. E mais que isso ainda. Mais que isso. Assim como o Prabhupada deu exemplo aqui, alguém pode dizer que o reflexo do espelho, do sol, no espelho, é falso? É falso? Como? Ele não existiria se não existisse uma realidade por trás que é o sol. Esse mundo material não existiria se não existisse uma realidade por trás que é o mundo espiritual que tem esse reflexo. Nada materialmente falando, palpável, que nós podemos experimentar aqui, seria possível se não existisse uma origem dele. E a origem dele, de acordo com as escrituras, é Krishna e é espiritual. É o Mahatattva transformado em Prakriti, em natureza material manifestada. Claro que essencialmente é espiritual. E materialmente é uma ilusão, porque é temporário, volta a ser espiritual e se manifesta materialmente de novo, mas é verdadeiro, é real ou não? Ou não? Então essa compreensão
compreensão que não aceita a essência das coisas, a raiz de tudo, que não se conhece a origem de tudo. Por mais que, por exemplo, um botânico possa ser um PhD ali no entendimento da botânica, mas se ele aceitar que a planta existe a partir da terra, ele é um maluco. Ele entende que não, tem a raiz. E sem a raiz não tem vida. Aliás, a fé, para nossa compreensão, deve ter voltado para a mula, para a raiz de tudo. Senão nós não vamos entender nada. E quem é a raiz de tudo? Deus. E o que é a origem de tudo que nós estamos experimentando de maneira refletida? O mundo espiritual. Essas são informações dos videntes da verdade, dos verdadeiros PhDs em compreensão espiritual. Então, esse conhecimento é verdadeiro. Ele é Brahma Vidya. Ele considera a existência espiritual de tudo, o início de tudo. A fé deve ser colocada na busca da compreensão dessa essência espiritual, dessa origem espiritual de tudo. Agora, se a gente deposita a nossa fé, que eu vou compreender essa árvore, porque ela existe aqui a partir do chão, nós estamos depositando a fé, sim, que eu posso estudar bem a casca, o caule, as folhas, as flores, a fruta, mas não vamos conhecer nunca, porque estamos negando a origem daquela árvore. Então esse conhecimento é um conhecimento falso, é um conhecimento falível, limitado, é um conhecimento que em última instância não é conhecimento, é ignorância, isso é Jada Vidya. Jada Vidya. É um conhecimento que, por mais complicado e cheio de malabarismo de palavras e cheio de refinamento intelectual e deliberação chástrica, injunção de escrituras, de livros, de especulação, por mais que seja carregada de malabarismo de palavras e qualquer outro tipo de interpretação deliberada por nossa inteligência material, é ilusório, é Jada Vidya, é conhecimento em ilusão, é conhecimento que não revela a verdade porque está desprovido da verdade. Agora, Brahma Vidya, aí sim. Brahma Vidya, nós vamos conhecer as coisas a partir da raiz, da sua origem. A origem é Krishna, a raiz é Deus. Krishna é o provedor de tudo para o Criador criar. Krishna é a origem do Criador. Ele não é o Criador. O Criador é um semideus, mas ele é o provedor, o Criador poder criar. Ele é o Criador do Criador. Então essa é a origem. O Criador tem um mundo que é o mais elevado sob todos os aspectos dentro desse contexto material, o Ekapad Vibhuti, o universo cósmico material. Mas lá não é o mundo espiritual, Mahaloka, a morada do Senhor Brahma. Tem tudo do bom e do melhor. Mas não é o mundo espiritual, porque também é material. Então é difícil entender isso. Nós temos que depositar a fé na verdade. E nós temos que buscar a verdade. E a verdade é algo sublime e manifestada por sua vontade livre. A verdade se manifesta para nós se ela vê que nós estamos muito submissos, muito sinceros, muito determinados em compreender a verdade. E de nenhuma outra maneira.
De qualquer outra maneira, todos vão ficar em ilusão. Como fala o Katha Upanishad, né? Avidyayam Mantara Vardhamana Swayandira Pandita Manyamana Jaganya Maneu Variante Buddha Andaneiva Nyamanadya Ganda. Katha Upanishad fala isso aí. Presos nas garras da energia ilusória, da ilusão, presos nas garras de Maya, autoproclamados sábios eruditos, ludibriados pela própria inteligência material, ludibriados pelo próprio mau uso da sua inteligência. Esses autoproclamados sábios eruditos, autoridades eruditas, anda, naiva, nyamanadya danda. Anda quer dizer cego. Vagueiam por esse mundo como cegos guiando cegos. Tudo que qualquer um disser, que não seja uma Mahatma, que não seja uma grande alma, que não seja um Nityasiddha, uma alma liberada, que não seja realmente um vidente da verdade, ou que não seja alguém que está em sucessão discipular, repetindo o que os videntes da verdade falam, o que as almas liberadas falam, é só ilusão, é cego guiando cego, cego guiando cego. Então, quando Krishna fala que tem interesse em entender a verdade, e aliás, esse é o dever de qualquer ser humano sensato, é o dever. Como ser humano, esse é o dever último para o ser humano. Krishna fala no Bhagavad Gita que a vida humana ela tem só um propósito. A pessoa me conhecer. Mais nada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para que isso seja facilitado, Vedanta Kriti Veda Vidi Evachaham, eu compilei os Vedas e dei o caminho, dei os Vedas como eles são. Precisamos ter fé nesse caminho, não sermos incrédulos e trilhar o caminho certo, mas orientado pela pessoa certa. Por isso que ele fala aqui, Tadviti Pranipatena, Pariprashena Sevaya, Padekshanti Tegiana, Gernastata Darshana. Quer conhecer a verdade? Procura alguém que tenha verdade. Quer conhecer as coisas como elas são? Procura alguém que conheça. Quer conhecer Deus? Procura alguém que conhece Deus. O mundo espiritual, alguém que veio do mundo espiritual. Tem notícias fresquinhas de lá. Prabhupada chegou e deu. Falou, como é o mundo espiritual? O que é o mundo espiritual? Como é Deus? O que é Deus? Ishvara Paramaya Krishna Satitananda Vigraha Anadiraj Govinda Savakarana Karana. Krishna é Govinda, o menininho transcendental que toca a sua flauta, tem pena de pavão no cabelo. Vive se divertindo com as vaqueirinhas, com os vaqueirinhos, cuidando das vacas, tocando sua flauta. Isso aí é Krishna. E em todos os aspectos, se ele aparece aqui ou não, se ele está no mundo espiritual ou não, onde quer que ele esteja, qualquer coisa que ele faça, ele é sempre a mesma pessoa, está sempre no mesmo estado de transcendência. Ishvara Parama, ele é transcendental. Krishna, o corpo dele, ele é Govinda. Ele tem um corpo espiritual, eterno, Satit Ananda, pleno de conhecimento e bem-aventurança. Ele é a origem de tudo, inclusive de nós como seres viventes, como almas, divas.
As almas são iguais a ele em qualidade, mas infinitamente diferentes em poder e força. São entidades vivas infinitesimais, minúsculas, mas que são iguais a ele em eternidade, em conhecimento verdadeiro, vidya, não avidya, Brahma vidya, não Jada vidya, Chit, e plenos de bem-aventurança, Ananda. Essa é. Agora, nós podemos até nos julgar a origem de alguma coisa que fizemos e acontecemos, a origem dos nossos filhos, subprodutos, de alguma coisa que criamos e tal, mas o Senhor Brahma, o Criador, falou, não, Krishna é a origem de tudo. E nós temos uma origem sempre, né? Ninguém nasceu do oco da taquara, nascemos de um pai, nascemos de uma mãe. Em última instância, aparecemos do corpo transcendental de Krishna, temos uma origem. Mas Krishna não tem, não. Ele é a origem de tudo e ele não tem origem nenhuma. Ele é a origem dele mesmo, Anadiradi Govinda. Ele é a causa de todas as causas e de tudo que existe. Então isso aí é Deus. A gente quer entender Deus, a gente precisa ouvir quem conhece Deus. Então a gente se aproxima do mestre espiritual, a gente se aproxima da alma liberada, da Nityasiddha, indaga dele submissamente, não é com arrogância, nem achando que sabe alguma coisa, contaminado por pseudo-conhecimento completamente maluco, equivocado. Não. O primeiro passo para realmente provar que tem fé em Krishna é que tem fé no representante de Krishna. Então, se eu tenho fé, eu ouço e sigo. Eu aceito o que ele está falando como verdade. Eu me aproximo dele, submisso e humildemente. E eu pago ele com serviço. Então, seva, serviço. E essa é a maneira de nos ligarmos ao Pai Supremo. Até Jesus Cristo falou isso. Que ele, como mestre espiritual, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Ninguém vai a Krishna se não for através de Srila Prabhupada, não. Para nós aqui entre nós. Então, a fé tem que ser colocada na pessoa sublime em busca de algo sublime. O mestre espiritual e Krishna. Krishna e o mestre espiritual. Aí vamos poder entender as coisas como elas são. E não ficar ouvindo pessoas equivocadas que não têm consciência da verdade, não têm entendimento da verdade. Logo, elas podem até ter boa intenção, mas elas não vão dar, porque elas não têm. Só pode dar quem tem. Então, quem tem? O mestre espiritual. Então, aí nós temos que começar da fé. Da fé. Nós temos que amadurecer a nossa fé. E é a fé amadurecida que vai se transformar nesse amor por Deus, nessa compreensão real de Deus, nesse apego por Deus, que faz com que não saiamos desse caminho por nada. Esse é o caminho da volta para o mundo espiritual, do fim do nascimento, da doença, da velhice, da morte, da autorrealização, do resgate do nosso amor adormecido por Cristo e a nossa relação amorosa com Ele. Esse é o caminho para a volta para casa. Esse é o Dharma Sasya Parantapa. Mas, como Krishna falou no Bhagavad Gita, quem não tiver fé nisso, quem não acreditar nisso, quem não levar isso a sério, não vai poder ir a lugar nenhum. Assim como, mesmo que seja para realizações equivocadas, falsas, também ninguém vai ter nenhum tipo de realização material e compreensão de nada e chegar a nada se não tiver fé no que está fazendo.
Imagina se eu falo que não vou trabalhar mais porque eu não tenho fé que meu patrão vai me pagar no final do mês, então não vou. Ué, o problema é seu, você não vai e não recebe mesmo. Ah, mas eu indo eu recebo, será? Quantos que já vão o mês inteiro, o ano inteiro e não recebem? Essa é a diferença do que é material e do que é espiritual. Essa é a fé que todos têm, só que a fé é algo falível. No final você dá com os burros na água, você não alcança nada. Pode não acontecer nada, mas no caminho certo, com as pessoas certas, com a fé dedicada à coisa certa, sendo Shradi e não Ashradi, Ashrada Dana Purushara Dharma Sasya Parantapa, Aprapyamani Vartante Mrityu Sansara Vartmani. Quem não tem fé num processo que leva à compreensão da verdade, dado por aquele que tem compreensão da verdade, que é o mestre espiritual fidedigno, autêntico, baseado nas escrituras que Krishna deu, na sucessão discipular que Krishna mandou, e no próprio Krishna, que é o Guru original. Quem não tiver fé na coisa certa, não vai poder chegar a lugar nenhum. Mrityu Sansara Vartmani nunca vai sair da roda do Sansara. Ah, mas é porque eu não tenho fé em Deus. Aliás, eu sou ateu. Ateu está cheio de fé num monte de coisa que ele vai à luta todo dia aí. Ateu não tem fé? Claro que tem fé. Claro que tem fé. Então o ateu, quando ele é muito ateu mesmo, muito, mas muito ateísta mesmo assim, ele fala, vou continuar sem acreditar em nada mesmo, se Deus quiser. É assim mesmo. Porque isso é tudo bobagem. Isso é tudo bobagem. Tudo perda de tempo. E nós não podemos nos equivocar dessa maneira e ver as coisas de maneira tão barata e infundada, como os materialistas veem, como esses impersonalistas veem, como o não devoto vê. Não, nós temos que ter visão transcendental, a mesma visão do vidente da verdade, que é a visão da verdade, a visão de Krishna, a visão de Deus. Aí vamos entender as coisas como elas são. Mas para isso temos que fortalecer a nossa fé. Quando elevamos nossa fé imaculada aos pés de lótus de Krishna, tudo é revelado. Aí. Por quê? Porque Krishna não é obrigado a fazer nada. Nada. Quem vai obrigar? Qualquer pessoa não é obrigada a fazer nada. Quando alguém tem algum poder, mais livre ele fica de ser obrigado a fazer qualquer coisa. Não é assim? Imaginem que uma pessoa suprema vai ser obrigada a fazer alguma coisa. Ela é completamente livre para fazer o que ela bem entender. Tudo é dela, tudo pertence a ela, tudo é feito por ela. A vida que existe é a vida dela, nós somos coadjuvantes. Como que ele vai ser obrigado a fazer alguma coisa? Mas Krishna fala que alguém me obriga. Alguém me obriga. Sadhavo Hridayam Mahyam, Sadhunam Hridayam Tvaham, Nadanyati Najananti, Nahantebhyo Managapi. Quando alguém é muito apegado a mim mesmo, me ama demais, me serve sem parar e acredita plenamente em mim, e só me busca, e só me satisfaz, eu também fico com ele o tempo inteiro. Eu sou dominado por esse amor, eu sou dominado por ele. Esse é o poder da fé. A fé amadurecida se transforma em amor por Deus. Isso é o que explica o Bhagavad Gita. Então, Prabhupada citou aqui. Agora, presta atenção, ó filho de Prita, Arjuna. Enquanto te explico como é que, praticando yoga com plena consciência de mim, com a mente apegada a mim, podes ficar livre de dúvidas e conhecer-me por completo. Pelo simples fato de despertar sua firme fé em Krishna e em suas instruções, a pessoa pode indubitavelmente compreender a realidade. E
de nenhuma outra maneira, porque Krishna se manifesta. Então essa é a maneira de sair da ilusão. Essa é a maneira de viver com perfeição. Essa é a maneira de saborear a relação amorosa que existe entre as almas espirituais, que são partes fragmentárias, eternas, também plenas de conhecimento, também plenas de bem-aventurança, também Ananda Maya Vyasa, que nem a pessoa suprema, com a pessoa suprema em relação amorosa. Essa é a maneira. E qualquer outra coisa fora disso é pura ilusão. E só uma pessoa nesse nível vai poder entender que... fala o Sri Upanishads, né? Conhecimento material tem que ser buscado, tem que ser desenvolvido. Inteligência material tem que ser desenvolvida. O ser humano ele é dotado de inteligência superior, ele é dotado de responsabilidades superiores. O ser humano ele tem que ser um bem-querente de tudo e de todos. Ele tem que cuidar bem tanto de toda a humanidade como de toda a animalidade. Ele tem que cuidar de todos. Então, ele só vai fazer isso com perfeição se Sambutin Chavinasham Chajastavedo Bayansaha Vinashena Mrityum Tirta Sambutin Amritamajnute. Se ele conhecer, antes de mais nada, a origem de tudo. É dever do homem conhecer perfeitamente bem a suprema personalidade de Deus. Isso é conhecimento. Seu nome transcendental, saber o poder do Mahamantra Hare Krishna, saber o poder do santo nome de Krishna, saber que não existe nada impossível para o nome de Krishna, porque o nome de Krishna não é diferente de Krishna. Então, nessa era, cantá-lo adequadamente, adorar a Krishna cantando o santo nome dele adequadamente, com submissão e humildade, e assim viver em bem-aventurança transcendental. Então, é dever do homem fazer isso. É a única opção nessa era. Cantar o santo nome de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E deixar o santo nome fazer tudo. É dever do homem conhecer perfeitamente bem a suprema personalidade de Deus. Seu nome. E aí sim, a manifestação cósmica material temporária, com seus semideuses, homens e animais temporários, aí sim, aí não tem nenhum problema ser nenhum PhD e nenhum conhecimento material, desde que antes de mais nada conheça Krishna e o poder do santo nome de Krishna. Agora, se for só aquela busca, mas não conhecer Krishna e o seu... não vai conhecer nada, está perdendo tempo, vai perder a vida humana, não conhecer o nome, não vai ter arma para transcender essa existência material, temporária e miserável, principalmente nessa era de Kali, e não vai fazer uso da vida humana. Não vai fazer uso adequado da vida humana. Agora, compreendendo antes de mais nada Deus e o poder do santo nome, não tem problema nenhum conhecer como um cientista, toda a manifestação cósmica material temporária, com seus semideuses, homens e animais temporários. Aí o Sri Upanishad conclui assim: quando alguém adquire esse conhecimento, supera a morte. E com esta superação, a manifestação cósmica é efêmera. Não tem mais que nascer nesse mundo, voltar a nascer nesse mundo, viver preso nesse Ekapad Vibhuti, nessa roda do samsara. Não sai do ciclo de nascimento e morte. E no reino eterno de Deus, desfruta de sua vida eterna de conhecimento e bem-aventurança. Então é isso. Isso é Brahma Vidya. Isso é Brahma Vidya. Sem isso, só especulação, só ignorância, só ilusão, só perda de tempo e degradação, perda da vida humana. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai Srila Prabhupada.